Deus. Graça e paz a todos, amém? Amém. Hoje eu vou ministrar descalço, mas é porque eu não quero usar o salto não, porque o Senhor pediu para me tirar. Amém? Eita, papai. Quem abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. A partir do versículo 41. Amém? Amém. Que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam o menino no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram, maravilharam-se e disse a sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuravas? Não sabiais vocês que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras de Jesus. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas as palavras que o menino dizia. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça do poder de Deus entre os homens. Amém? Agora você vai lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Só virar uma folha. Que diz assim. A partir do 17 eu vou ler, que diz assim: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e restaurar a visão aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, queridos? Sobe aqui. Irmãos, dentro da cultura judaica, melhor falando, todo varão israelita, ele tem um compromisso, uma obrigação de 3 vezes ao ano descer para Jerusalém para poder celebrar as 3 festas mais importantes dentro do calendário judaico. E todo varão, menino também, quando completa os seus 12 anos de idade, dentro da lei de Deus, ele é reconhecido como menino da lei. E quando ele completa 12 anos de idade, ele também automaticamente tem que descer para Jerusalém para poder comemorar essas 3 festas. E quando essa passagem ela vai virar e vai dizer: E o menino, quando completou 12 anos, foi com seus pais para Jerusalém para festejar a Páscoa, a Bíblia automaticamente está virando e está dizendo que Jesus, ele foi autorizado a ir a Jerusalém para celebrar. Jesus foi autorizado, diante da lei de Deus, descer para Jerusalém para celebrar junto com o seu povo. E o Senhor me ministrou e o Senhor me disse que toda vez que a lei de Deus, ela te autoriza a celebrar algo, ela te libera algo no mundo espiritual. Toda vez que a lei de Deus te autoriza a uma celebração, ela libera uma conquista no mundo espiritual. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai descer para celebrar algo. E o Jesus está descendo, queridos, para poder celebrar uma festa chamada Páscoa, passagem, libertação. Jesus está descendo para celebrar algo que significava a passagem do povo de Deus do Egito à terra prometida. Só que o Senhor, ele me leva a entender que a primeira
perdida. Hoje essa passagem é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava descendo para Jerusalém, é óbvio que ele era um menino de 12 anos. Nós temos a mania de enxergar Jesus só como alguém maduro, espiritual, ou como alguém chamado por Deus a partir dos seus 30 anos. É quando ele começou a fazer milagre, é quando ele começou a expulsar demônios, quando ele começou a ser mais presente em milagres. Mas Jesus, por ser o propósito do Senhor, ainda dentro do ventre, ele testificava no Espírito. Ele era o Verbo que se fez carne. Então ele sempre foi o poder, ele era o propósito. E quando ele desce para Jerusalém, eu tenho certeza que, como alguém que já era espiritual, mesmo os pais não entendendo, ele já sabia o que ele estava indo fazer em Jerusalém. Ele já sabia o que ele iria fazer e entregar em Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus não desce sozinho. Ele desce com os seus pais, desce com a família e com a multidão de parentes. E quem sabe que ele, naquele meio, estava no meio de pessoas que estavam descendo por costume, estavam descendo no automático, estavam indo celebrar algo que, se não fosse, iria ser cobrado. Mas Jesus estava descendo pela primeira vez para celebrar a Páscoa. E ele sabia que naquele dia que ele estava descendo, ele ia celebrar algo que o Senhor ia entregar nas mãos dele. Jesus celebra algo que ele ainda não tinha recebido. Jesus vai descer e ele entendeu que ele estava descendo num propósito de conquistar a passagem da humanidade da morte para a vida. Jesus desce debaixo de um propósito. Jesus desce sabendo o que ele ia fazer lá. E a primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você tem vindo celebrar diante da presença de Deus nesses 7 dias? Como eu bem disse, quem celebra, quando o Senhor ele te autoriza debaixo da lei dele de celebrar algo, em seguida ele te autoriza a conquistar. E o Senhor colocou no meu coração esse tema. Eu não sei o que você veio buscar nesses 4 dias. Eu não sei o que tem te feito vir celebrar. Mas independente daquilo que você veio celebrar, a palavra do Senhor para a sua vida é: autorizados a celebrar. Quem celebra, abre uma brecha no mundo espiritual para a conquista. Jesus vai descer para celebrar. E a palavra do Senhor vai dizer que eles passam em média de 7 dias, mais ou menos, celebrando a Páscoa em Jerusalém. E eu não sei te explicar se é uma mãe atenta ou um filho disperso, mas a palavra de Deus vai dizer que Maria e José vai voltar, e em caminho de um dia eles percebem que o menino não voltou com eles. Em caminho de um dia ele vai perceber que o Jesus não voltou e também não está no meio da multidão. Acredito eu que na dispersação o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro e acha que o filho está no meio da multidão. E aí eles se deram conta que o menino que foi com eles já não voltou mais. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Maria, ela vai se achegar a José e vai falar: o menino já não está mais no nosso meio. E eu quero te dizer que Jesus sabia o que ele estava indo fazer em Jerusalém. Jesus sabia com quem ele estava indo se encontrar em Jerusalém. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não basta você ter um propósito, você precisa de viver o propósito. Não basta você saber que o Senhor te chamou para um propósito. É necessário você ganhar forma nesse propósito e ter ação diante desse propósito. Jesus vai descer para Jerusalém, queridos. E como eu disse, ele não era uma criança normal. Talvez para Maria ele era o xodó, mas para Deus era um propósito vivo. Talvez para Maria era um menino comum, mas Jesus não queria ser menino comum. Jesus queria saber de viver o propósito de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O Senhor não te chamou para viver o que todo mundo tem vivido. Talvez você tenha orado para testemunhos de algum. Talvez você tenha contemplado o que o Senhor tem feito na vida de outro. E o Senhor vira para você e fala: não, filho, não é isso. Não, filha, não é isso. É outra coisa, é coisas maiores, é além do que eu tenho. Jesus vai junto, mas a mente dele estava diferente. Jesus desce para Jerusalém, mas o propósito da vida dele era único.
E acredito eu que para você entrar dentro de um templo, ou de uma sinagoga, ou seja o que for, uma criança não entraria sozinha. Porque era um lugar muito espiritual. Era um lugar onde você precisava de entrar acompanhado. Porque você tinha que entrar debaixo de um propósito. Então Jesus talvez era autorizado. A Bíblia não vai dizer em que lugar do templo Jesus estava. Mas eu acredito eu que quando a mãe dele chega e vê ele entre os grandes, entre os anciões, entre os maiores, o menino não estava do lado de fora. O menino tinha conseguido acesso do lado de dentro. E a palavra de Deus vai dizer que quando Maria chega, ela não vai procurar no templo. Quando Maria vai procurar, ela não vai procurar no templo. Porque Maria talvez não tinha entendido a ligação que Jesus tinha com Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai passar 3 dias procurando o menino pela cidade de Jerusalém. Ela procura o menino entre a cidade. E por último, ela vai procurar o menino aonde? Dentro do templo. E olha que interessante que a palavra de Deus vai dizer que ela vai chegar a Jesus e ela vai falar assim: menino, por que nos preocupaste? Está eu e o teu pai procurando você? E Jesus bem calmo. Jesus bem manso, bem humilde, bem sereno. Ele vai fazer uma pergunta para aquela mulher. E ele vai virar e vai dizer assim: não sabias tu que deveria eu estar cuidando das coisas do meu pai? Jesus estava virando para aquela mulher e está falando assim: mulher, porque anda preocupada? Mulher, por que está preocupada? Jesus dá uma resposta daquela mulher dizendo assim: ei, não se preocupa com o que vai acontecer, se preocupa onde está Jesus. Jesus estava virando para aquela mulher e dizendo assim: mulher, talvez você ande dispersa demais com muitas preocupações, mas eu, Jesus, não quero te preocupar. Jesus vira para aquela mulher e diz assim: ora, aonde eu deveria estar dentro do templo, cuidando das coisas do meu pai? Talvez, queridos, como eu falei, Jesus não deveria ter acesso àquele lugar. E se ele entrasse, ele tinha que entrar com alguém que tivesse uma maioridade espiritual, um pai, uma mãe. Mas ele vai ter acesso àquele lugar, como se dizendo: não se preocupa, eu estou na casa do meu pai, eu estou guardado. E sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Talvez você está preocupado demais, e a última coisa que o Senhor quer é te preocupar. Aquela mulher volta preocupada e Jesus dá uma resposta para ela como que dizendo: mãe, não se preocupa. Toda vez que você for me procurar, eu estarei na casa do meu pai. Talvez, queridos, o Senhor ele quer te colocar dentro do propósito. Talvez o Senhor quer que você foque a sua mente em algo. E quando ele tenta atrair essa mente para focar, algo tira o seu foco e rouba e te traz preocupação. Aquela mulher ela procura em todos os lugares. E quando lhe resta, ela vai procurar no templo. Sabe o que o Senhor te diz nessa noite? Quem tem a mente preocupada não consegue celebrar. Aquela mulher ela desce para celebrar a Páscoa. E eu acredito que ela perdeu o filho dela e estragou a celebração da Páscoa dela. Ela desce para celebrar e ela sobe preocupada. E aquilo estraga a Páscoa dela, a celebração. E sabe o que o Senhor lhe ministrava? Talvez o Senhor te coloca dentro do propósito para você celebrar e algo rouba a sua celebração. Algo consegue te roubar. Eu aprendi que nós temos que celebrar antes da conquista. E talvez nesses 7 dias o Senhor te trouxe para celebrar e algo conseguiu te preocupar e você já não consegue mais celebrar. Algo conseguiu te preocupar e a celebração já não existe mais na sua vida. Talvez Satanás nesses 7 dias tenha falado para você: empurra com a barriga. E Jesus vira e fala: não, passa celebrando. Talvez Satanás tenha virado e tenha falado: leva de qualquer jeito. E Deus fala: não, filho, celebra, se alegra, jubila. Porque quem celebra conquista. Quem celebra tem direito a uma conquista. Quem celebra abre uma passagem no mundo espiritual para ser liberado algo.
E aí Jesus vai virar para a mãe dele e vai dizer assim: me convém apenas cuidar das coisas do meu pai. Aquele menino toma para si, queridos, uma responsabilidade que ele nasceu sobre os seus ombros, de levar o reino de Deus. E sabe o que o Senhor ele ministrava no meu coração, queridos? Que é um tempo de mais do que a gente celebrar durante esses 7 dias. É o tempo da gente tomar para nós a responsabilidade que o reino depositou no seu ombro. Qual a responsabilidade que o reino depositou no seu ombro? O que é que te faz permanecer? O que é que te atrai a Jerusalém, como Jesus foi? Jesus desce para Jerusalém, queridos, ele não estava nem se importando que ele tinha que celebrar a Páscoa. Ele estava se importando que ele precisava de se aprofundar nas coisas do Pai. Ele estava se importando que uma hora o reino ia exigir dele aquilo que o reino desse a oportunidade para ele absorver. E nós estamos nesses 7 dias e eu te pergunto, qual a sua maior preocupação? O que você tem tomado para si como responsabilidade? O Senhor ele nos autorizou a celebrar, mas celebrar o quê? Que tipo de conquista que te move? Uma conquista física? Uma conquista que até um sorteio pode te dar? Uma conquista que se você achar graça diante do homem, o homem pode te abençoar? Ou uma conquista que a palavra diz que o reino de Deus ele é tomado à força? Ou uma conquista que se você não lutar como um soldado, você não consegue conquistar? Ou uma conquista que não é de graça, é por mérito e por merecimento? O que é que te move no mundo espiritual? O Senhor ele me falava isso fortemente ao meu coração, queridos. É necessário a gente tomar forma no propósito de Deus. Jesus já tinha forma porque ele era o propósito. Ah, mas se o menino não procurasse se aprofundar. Ah, mas se o menino não procurasse querer se envolver com as coisas do Pai. E o que eu acho interessante era que João não ensinava Jesus. Maria tinha uma cultura, mas pouco ela ensinava o filho. Mas tinha um lugar que atraía Jesus, que foi onde ele aprendeu todas as coisas. E ele entendeu que de lá ele jamais teria que sair. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o Senhor te procura, mas é necessário que você busque Ele. Que o Senhor te procura, mas é necessário que você vá até Ele, porque Ele quer te encontrar. Jesus desce para Jerusalém e a palavra não vai dizer que o menino se assenta no meio dos anciões ou dos doutores da lei e observa eles falarem. Não. A palavra de Deus vai dizer que eles falam, Jesus o interroga e os responde. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus estava no meio de pessoas que conheciam a lei, mas ele conhecia a Deus. E o Senhor quer que nós vamos além, queridos. O Senhor quer que mais do que celebrar as conquistas, nós conheçamos o dono delas. Porque é muito fácil você nesses 7 dias chegar diante da presença de Deus e falar: eu conheço o endereço lá na rua Manuel Canares, número 3, Jardim 7 de Setembro, que é um lugar que os vasos lá profetizam e Deus libera. Eu conheço um lugar lá onde um Deus é naquele lugar, é muito fácil. Mas poucos viram e podem dizer: eu conheço um Deus, que Ele se manifestou a mim, eu vivi, eu provei e eu vi o que Ele fez sobre a minha vida. Milagres muitos contemplam, mas o dono do milagre são para poucos, queridos. É um tempo da gente não procurar os milagres, é tempo da gente buscar a face do nosso noivo. Talvez nós conhecemos o manifestar de Deus, mas será que nós conhecemos o dono do manifestar? E o Senhor ele ministrava no meu coração, queridos. Há um tempo determinado para todas as coisas.
porque Jesus era diferente. Mas o Senhor, Ele ministrava no meu coração que Jesus, querido, Ele era tão espiritual, ao ponto de entender que o que tinha que mover Ele era buscar pela presença de Deus. Que o que movia Ele era a presença de Deus. O que movia Ele era a intimidade com Deus, queridos. E nós precisamos de se mover pela essa intimidade, pela essa presença de Deus. Nós temos que nos virar, como Jesus falou, e dizer: me convém cuidar das coisas do meu Pai. Me convém cuidar das coisas daquele que me chamou. Sabe o que Jesus estava virando, estava dizendo? Não é sobre mim, é sobre Ele. Jesus podia virar e dizer para a mãe dele: eu sou meio curioso, estou aqui em Jerusalém, não devo quebrar, não. Ele assumiu uma responsabilidade, ele disse: o Senhor me chamou até aqui e me convém cuidar das coisas do meu Pai. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Todas as vezes que alguém olhar para você e dizer assim: ei, fanático, ei, doido, biruleiro, bichuruco, como diz o Marcelo, para que tudo isso? A palavra que está na sua boca é: não é sobre mim, é sobre Ele. E me convém cuidar das coisas do meu Pai. E para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem cuidado? Da sua vida, dos seus afazeres, dos seus projetos, dos seus propósitos? Ou lhe convém cuidar das coisas do seu Pai? Ou lhe convém cuidar das coisas daquele que te chamou? E quando Jesus, queridos, Ele entende isso, a palavra do Senhor vai dizer que é a segunda passagem que eu li, que quando Ele entende isso, Ele se aperfeiçoa nisso, e Ele cresce nisso. Lá em Lucas 4, versículo 18, vai se cumprir uma profecia muito linda na vida de Jesus, que Ele vai virar e Ele vai dizer assim: o Espírito de Deus, vou ler para você, que diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os conflitos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus lê isso no mesmo templo aonde Ele sentou para ouvir, Jesus vai virar, vai fechar o livro, e Ele vai dizer assim: hoje se cumpre essa passagem que eu acabei de ler para você. Jesus foi autorizado a celebrar a Páscoa em Jerusalém. E quando Ele desce autorizado a celebrar, Ele estava sendo autorizado no mundo espiritual a receber autoridade. E tempos depois, Ele vai se cumprir na vida dele, que o Espírito de Deus é sobre Ele. E Ele enviou para proclamar o ano aceitável de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que nessa noite o Senhor, Ele te autoriza a celebrar. Porque quando Ele te autoriza a celebrar, Ele libera uma conquista no mundo espiritual para você. Esse é o 4º dia das primícias ao Senhor. E nessa noite, o Senhor, Ele te autoriza a celebrar a sua conquista. Como diz o tema, vocês estão autorizados a celebrar aquilo que o mundo espiritual liberou sobre a vida de vocês. E quem é autorizado, o próximo passo é receber. A palavra de Deus fala que nós não podemos receber nada que do alto não seja liberado. E se o Senhor te autoriza a celebrar, eu acredito que o próximo passo é viver o que Jesus fez. Abrir a palavra, dizer: aqui está escrito, e hoje se cumpre aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.